meus queridos. Obrigado, irmão. Seguimos a nossa sequência de mensagens. Hoje nós vamos para a segunda mensagem dessa nova série, da Ascensão à Parousia. Quero percorrer com os irmãos esse trecho bíblico, ali a partir do livro de Atos até o livro de Apocalipse. Nós vamos pinçar trechos, né? O livro de Atos vai ser a nossa estrada guia, né? Nosso esqueleto mestre. E de vez em quando a gente vai saltar para uma das cartas para ver como os apóstolos estão auxiliando ou resolvendo problemas que a gente vai identificar na caminhada de Atos. Mas a série toda é dividida em alguns atos. Nesse primeiro ato, nós estamos vendo como a igreja lidou com o fato de que o seu Senhor foi assunto aos céus, que o seu Senhor subiu, que o seu Senhor os deixou, né, de uma forma mais simplificada aqui. Semana passada nós vimos que a ascensão de Cristo não é o abandono do Senhor Jesus, muito pelo contrário, é a sua coroação, tem um elemento importante para os fundamentos da nossa fé. Nós cremos que naquele ato, naquele momento, no momento em que Cristo sobe aos céus, é o momento em que Ele está sendo coroado, é o momento em que todo poder está lhe sendo dado nos céus e na terra, é o momento em que o apóstolo Paulo depois vai versificar isso, lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 9, quando ele vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando nome acima de todo nome. É neste exato momento histórico, no momento da sua subida aos céus, é nesse momento também que nós vamos ver quando chegarmos lá no Apocalipse, lá para o final da série, é nesse momento histórico que nós acreditamos que a visão de João, quando ele entra no Santo dos Santos ali, que ele vê o homem sentado sobre o trono, segurando o rolo que está fechado pelos selos, e as pessoas gritam, né, ou as pessoas cantam, ou dizem, quem é digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado e abrir o livro, né, e romper os selos? E aí o cordeiro que parecia morto, mas viveu, entra no Santo dos Santos e toma da mão daquele que está sentado no trono o livro e abre os selos, porque ele é digno. Nós acreditamos que esta visão de João é esse exato momento. Então, a ascensão de Cristo não é um momento isolado, perdido, ou ali para preencher, ou só para dar uma justificativa do que aconteceu com Jesus depois da sua ressurreição. Ele é um momento sem igual para a fé cristã, e nós vimos isso na semana passada. Mas nós vimos também que Cristo dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam ser testemunhas. E eles seriam testemunhas com base num poder que eles receberiam, né? E recebereis poder dos céus quando descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Nós vimos isso também na semana passada, que esse é o arco de orientação da leitura do livro de Atos. O livro de Atos vai seguir exatamente esse arco, os eventos que acontecem em Jerusalém, eventos que acontecem na Judéia, eventos que acontecem em Samaria e eventos que acontecem nos confins da terra, seguindo essa cronologia predita por Cristo e mostrando, de fato, o Evangelho avançando. E nós vamos hoje ao segundo momento desse primeiro ato, que é o cumprimento desta ordem dada por Cristo. Porque Cristo diz aos discípulos, vocês vão testemunhar, mas vocês precisam de poder para testemunhar. Aguardem em Jerusalém até que venha o poder do alto sobre vocês. Então nós vamos ver que o Cristo exaltado derrama o seu Espírito prometido, capacita a proclamação do Evangelho, conduz pecadores ao arrependimento e forma o povo da nova aliança. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Vou fazer a leitura do livro de Atos, do capítulo 2. Peço que você abra a sua Bíblia aí, na medida do possível, para acompanhar, tá? E eu peço que você se esforce para acompanhar no texto bíblico, mesmo que as versões sejam diferentes, para que você se acostume com a leitura do texto bíblico, não apenas com a minha leitura aqui, ou com a transmissão, né, a projeção aqui, que você se acostume a trazer a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia. Tá? Eu sei que muitos, ao longo da semana, acabam, por N razões, não tendo um tempo para a leitura, e eu quero garantir que, nesse momento, você tenha um tempo de leitura do texto bíblico. Por isso que, ao longo da liturgia, nós fazemos bastante leituras bíblicas, para que você tenha a garantia e a certeza de que, pelo menos, em um dia da semana, você vai ler alguma porção do texto bíblico, ainda que essa porção seja ínfima e pequena demais para alimentar a sua alma e a sua existência por toda a semana. Por isso, você precisa ler constantemente. Mas eu quero ler o capítulo 2, eu lerei do verso 1 até o verso 47, então eu vou ler o capítulo todo, tá?
Então, peço a sua atenção, peço a sua paciência, são 47 versos, o capítulo inteiro, e nós vamos ver diversos eventos aqui. Ao longo da mensagem, eu vou me focar em alguns versos apenas que introduzem o momento, o corte do texto que nós vamos trabalhar. Então, a partir do verso 1 do capítulo 2, diz o seguinte: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Nós cantamos pedindo que Deus replique isso em nós, né? Vem e sopra sobre nós o teu sopro, né? Cantamos isso há pouco. E o texto continua dizendo: e apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que é debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. E, perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses estão falando, não são todos galileus? Como, então, cada um de nós ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas, e a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas os outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, Pedro, pondo-se de pé, com os 11, Pedro tomou a palavra e disse: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Isso aqui é algo em torno de 9 horas da manhã, tá? Então, é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, aqui ele passa a citar o profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima dos céus e sinais embaixo da terra, e sinais embaixo na terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. E o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Aí que já é o próprio apóstolo Pedro falando novamente. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso. Aqui ele vai citar o Salmo de Davi. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou, e a minha língua exaltou, e além disso o meu corpo repousará em esperança. Isso é o salmista falando. Pois não deixarei a minha vida neste túmulo, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro vai explicar os textos que ele leu. Irmãos, concedei-me dizer uma coisa com clareza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido por juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma, aí ele cita novamente Davi,
O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com estrado debaixo dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isto, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa para vós é essa, e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e os exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra e foram batizados naquele dia, juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e o repartiam com os outros, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos dê a graça de compreender a sua palavra nessa noite. Então, como eu havia dito aos irmãos, nós vamos agora ao segundo momento desse primeiro ato, dessa série de mensagens. Nós queremos trabalhar essa conceituação apresentada por Lucas, no relato de Atos, da descida do Espírito Santo, e qual o significado disso para a igreja no caminhar da sua nova jornada, a jornada do povo de Deus, desse novo deserto, desse novo êxodo, o êxodo da saída do reino das trevas, do reino da escravidão do pecado, para o reino da luz, o reino do Filho amado, o reino de Cristo, o reino de Deus. Como é que a igreja faz essa peregrinação? Como é que a igreja segue nesse caminho? E como o Espírito Santo é crucial, é essencial para nós podermos trilhar esse caminho tortuoso, esse caminho difícil, esse caminho arduoso, que é o caminho do deserto. Então, nós vamos hoje nos concentrar, na ideia de que o rei que subiu ao trono enviou o Espírito para conduzir o seu povo nessa caminhada. Então, como eu havia dito, nós vamos agora ver exatamente esse evento, o evento de Pentecostes, que é o evento, que é a provisão divina para a peregrinação da igreja. O Espírito desce com a presença e poder, formando um povo vivo entre essa promessa inaugurada e a consumação futura. Então, como eu disse, nós vamos dividir em 3 atos, em 3 momentos do texto. Nós vamos ver o Espírito descendo como resposta da promessa. Nós vamos ver a primeira resposta da igreja à ação do Espírito, a pregação de Pedro, e depois nós vamos ver os resultados de uma pregação cheia do Espírito Santo sobre a realidade da igreja. Então, primeiro nós vamos ver aqui o primeiro trecho, o primeiro corte. Vamos pegar como base o verso 1. O texto diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito desce sobre o povo da promessa. Pentecostes é uma festa celebrada pelo povo judeu, que ela é contada 50 dias depois da Páscoa. Então, há uma cronologia muito certa para você definir. Findou-se a Páscoa, começa-se uma contagem de 50 dias, no 50º, ou melhor, no 50º dia, se celebra, então, a festa de Pentecostes. É uma festa associada à colheita, é uma festa associada à celebração daquilo que foi colhido, no campo, e é uma festa que é marcada pelo fato de ser uma das festas que faz parte de um currículo de festas que todo judeu tinha que participar pelo menos uma vez ao ano. Então, havia uma série de peregrinações de todas as regiões do mundo onde judeus estavam. Lembra que o povo judeu, desde a diáspora do Velho Testamento, desde aquele momento da ida para a Babilônia, é um povo que, apesar de ter voltado para casa, se tornou um povo espalhado pelas nações, que com diversas regiões onde judeus foram nascendo, mas foram se mantendo ainda ligados às suas tradições.
E uma vez por ano, pelo menos em uma dessas festas, na Páscoa, no Pentecostes, ou em outras festas específicas, eles vinham até Jerusalém. E essa é uma festa específica, é uma festa que atrai gente de todos os lugares do mundo. Então, essa festa é uma festa ligada à colheita, por isso Jerusalém estava cheia de judeus provenientes de todas de diferentes regiões do mundo. Você vai ver que Lucas é minucioso em tentar discriminar exatamente todas as regiões de onde vieram, onde estavam ali representantes. O intuito de Lucas é deixar claro, olha, tem judeu que está espalhado por todos os lugares do mundo, e eles foram reunidos nesse momento para ouvirem este momento específico e serem confrontados com a palavra de Deus nesse momento específico, nesse momento, na festa de Pentecostes. Então, Lucas afirma que o dia de Pentecostes estava se cumprindo. E aqui não se trata apenas de uma data do calendário, se trata de uma forma como Lucas nos apresenta o cumprimento do tempo de Deus. Então, o Pentecostes, que também nós vamos ver aqui ao longo da mensagem, especialmente no período já pós Novo Testamento, aquele período desse judaísmo do primeiro século, ele vai formando algumas interpretações que não estão contextualizadas aqui no período do texto bíblico, mas que foram sendo aceitas posteriormente pelos judeus. Então, há também uma ligação entre uma possível contagem do tempo em que os judeus receberam a lei no Sinai e o tempo onde a festa de Pentecostes acontecia. Há uma contabilização de tempos onde essas duas festas aparentemente acontecem, ou melhor, esses dois momentos históricos acontecem aparentemente dentro do mesmo período. Contar da libertação até a descida de Deus no Monte Sinai para dar as tábuas, e desses eventos que acontecem entre Páscoa e o Pentecostes, até porque as festas estão próximas, porque a Páscoa judaica é ligada à saída do Êxodo, então há uma possibilidade de que a descida da lei, né, ou a entrega da lei, esteja muito próximo do momento da celebração do Pentecostes. Mas o fato é que Lucas aborda essa ideia para dizer-nos o seguinte: o tempo de Deus se cumpriu. O tempo de Deus se cumpriu, o tempo do derramar do Espírito de Deus, o tempo do cumprimento da promessa que Cristo havia feito aos seus discípulos se cumpriu. Então, os discípulos estão ali aguardando. Lucas afirma que esse Pentecostes é o cumprimento da promessa de Deus, o tempo determinado por Deus havia chegado. E perceba que Lucas é muito claro em dizer que os discípulos não produzem esse evento. Não são os discípulos que estão ali, de alguma forma, clamando a Deus para que Deus derrame o Espírito sobre eles, como se eles desejassem mover céus e terra para que um evento de magnitude espiritual acontecesse. Eles não descobriram uma técnica para trazer o Espírito, eles permanecem juntos em obediência, e eles permanecem em oração, e eles permanecem esperando o cumprimento da promessa. E aqui vai uma primeira aplicação do texto para as nossas vidas. Essa é uma das orientações para o povo de Deus nesta caminhada. O povo de Deus permanece junto, o povo de Deus permanece caminhando junto, o povo de Deus permanece esperando o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. E aí o texto continuando dizendo, eles estão reunidos em uma casa, aguardando esse momento, aguardando em obediência, e aí o texto diz que veio um som do céu como um vento impetuoso. E aí alguns outros sinais aparecem línguas como de fogo, e se distribuem e pousam sobre cada um dos discípulos. Perceba que Lucas tenta descrever o que está acontecendo, ainda que ele descreva de uma maneira que não dê para a gente dizer exatamente o que aconteceu, porque ele vai dizer, eram línguas como se fossem de fogo, tá? Ele não vai dizer que eram línguas de fogo exatamente, mas ele tenta explicar ao seu leitor que algo diferente aconteceu. Então ele diz que línguas como de fogo, ele diz que um som como um vento impetuoso, tá? Entra no local, então não foi exatamente um vento que entrou, mas um som que entrou no local, e ele está descrevendo essa manifestação divina, tentando explicar sem tentar explicar completamente a natureza. Ele vai tentar dar elementos para o seu leitor que farão com que o seu leitor entenda que o que Lucas está descrevendo ali é, de fato, um mover do Espírito de Deus, um mover do próprio Deus. Então, o vento aponta para uma ação soberana e vivificadora de Deus. O fogo, ao longo de toda a história, também está ligado à própria presença de Deus. Quando Moisés encontra com Deus na sarça ardente, a sarça está pegando fogo.
Em outros momentos, quando os profetas ouvem a voz de Deus no vento, numa brisa. Então, Lucas vai pegando esses elementos para trazer ao seu leitor e para que o seu leitor entenda que ali Deus está agindo. Como eu disse também, há uma relação importante aqui com o Sinai. No Sinai, Deus desceu para constituir Israel como esse povo da aliança. Então, Deus tira o povo do Egito, leva até os pés do Monte Sinai, e ali no Monte Sinai Deus constitui um povo. Deus dá a lei, Deus dá uma ordem, Deus estabelece uma estrutura para o povo, Deus cria o seu povo ali, o povo de Israel. E agora nós temos as portas dessa nova jornada no deserto da caminhada entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo. Nós temos aqui uma espécie de replicação do Sinai. Deus desce de novo, mas não desce agora para ficar distante do povo, guardado a alguma distância. Deus desce para habitar no meio do povo, para habitar junto com o povo. Em Pentecostes, Deus derrama o Espírito sobre uma comunidade nova, a nova comunidade da aliança, a comunidade da nova aliança. E essa relação aqui ela não precisa ser tratada como uma identificação literal, como eu disse, existe a possibilidade de nós fazermos essa leitura, mas o que é certo aqui é que há uma demonstração de uma continuidade da história da redenção. Os atos e os eventos vão se replicando para deixar claro que a história da redenção continua acontecendo. Então, a presença que antes se manifestava lá na montanha, a presença de Deus que se manifestou na montanha, e apenas Moisés subiu a montanha, e depois essa presença que acompanha o povo como a coluna de fogo ou como a nuvem sobre o povo, essa presença que antes estava distante, guardada alguma devida proporção em relação, por conta do pecado do povo, que impede essa proximidade. Lembra que você já leu a narrativa de Êxodo, especialmente no momento em que Moisés sobe ao monte, ele dá a ordem ao povo, dizendo, não toquem no monte, não se aproximem do monte, porque se vocês tocarem no monte, vocês morrerão, porque o monte está tocado pela presença de Deus, e na medida que está tocado pela presença de Deus, os impuros morrerão. E Deus dá graça a Moisés para subir lá, e aqui nós temos esse elemento, esse contraste. Enquanto no Êxodo, o povo pecador está próximo de Deus, mas guardada uma devida proporção, uma devida distância, por causa do pecado, neste novo Êxodo, por conta do fato do pecado já ter sido expiado na cruz, pelo ato sacrificial de Cristo e pela ressurreição gloriosa de Cristo, Deus pode agora habitar no meio do seu povo. Então o fogo não está mais distante do povo, o fogo está no povo, sobre o povo, tomando conta do povo, entrando no povo e assim o povo se tornando cheio do Espírito de Deus. Então essa presença que se manifestava de longe, agora repousa pessoalmente sobre os discípulos. O mesmo Espírito é dado a toda a comunidade. Enquanto no Antigo Testamento nós temos momentos esporádicos de que o Espírito de Deus se apodera de alguns indivíduos, na nova aliança, nessa nova jornada, no novo Êxodo, o Espírito do Senhor se apodera de todos os seus todos aqueles que são do seu povo, homens e mulheres, jovens e idosos, servos e servas, e isso vai cumprir diretamente aquilo que o profeta Joel falou. Em seguida, Lucas vai narrar que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. E o texto aqui afirma que há gente de todas as regiões que ouviam no seu próprio idioma. E muitas vezes as pessoas olham para esse texto e tentam, seja fazer uma leitura pentecostal ou fazer uma leitura cessacionista, uma leitura continuista, uma leitura cessacionista, né? Cessacionistas são aqueles que entendem que os dons cessaram ao longo da história da igreja. Está muito mais ligado a tradições mais conservadoras de leitura do texto bíblico, e a tradição pentecostal, a tradição continuista, vai dizer que todos os dons continuam. Então, muitas vezes as pessoas ficam disputando aqui o texto, dizendo quem é que está certo a partir do texto de Atos. E Lucas, ele é propositalmente dúbio. Ele tanto dá a entender que os discípulos falaram em outras línguas, como ele também diz expressamente que as pessoas ouviram em seus próprios idiomas. E o que os discípulos estavam falando, eles ouviam nos seus próprios idiomas, e isso causa neles algum espanto. Então, de alguma forma, Lucas não explica detalhadamente o mecanismo do milagre, pode ter envolvido idiomas concedidos a Deus, ou melhor, concedidos por Deus aos discípulos,
e uma ação sobrenatural também na audição do ouvido dos seus discípulos, ou melhor, das pessoas ali ao redor. Então, em ambos os eventos, aqui em ambos os momentos, Lucas não está muito preocupado com isso. O ponto principal, o que ele quer dizer é que as diferenças de línguas não impedirão que as obras de Deus sejam compreendidas. O ponto de Lucas aqui, nesse trecho, é deixar bem claro: agora, na nova aliança, não haverá barreiras que impeçam as pessoas de ouvirem a glória da ação de Deus. Deus agirá para que as pessoas compreendam o quem Ele é, seja colocando interpretação simultânea no ouvido do indivíduo, seja dando ao indivíduo a capacidade de falar em um outro idioma para que as pessoas o entendam e compreendam as maravilhas de Deus. O Pentecostes, ele não elimina a diversidade, o Espírito faz com que a mensagem de Deus atravesse essa diversidade. A mensagem de Deus rompe a barreira da diversidade, a mensagem de Deus se aplica a todos e chega a todos, porque é exatamente esse o desejo de Deus para esta jornada, para esta nova aliança. Lembra que ele falou: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, as barreiras, as possíveis barreiras, vão sendo vencidas por intermédio da ação do Espírito de Deus. Portanto, Pentecostes é uma ação soberana de Deus. A igreja não nasce da criatividade dos apóstolos, não nasce da força dos apóstolos, não nasce da capacidade organizacional. A comunidade da nova aliança é constituída e capacitada pelo próprio Espírito de Deus. E perceba também que esse acontecimento possui um caráter único. Assim como Cristo não precisa morrer, nem nascer de novo, nem ressuscitar outra vez, o autor aos Hebreus vai nos explicar isso claramente ao longo da narrativa do seu texto, o Espírito também não precisa de ser derramado de novo sobre a sua igreja. O Espírito não precisa mais descer num novo Pentecostes. Nós não precisamos de novos Pentecostes. O que nós precisamos é que o Espírito Santo nos encha, o que nós precisamos é que Deus, de fato, derrame o seu Espírito sobre a sua igreja e a sua igreja caminhe a partir do empoderamento que o Espírito vai dar à igreja. Pentecostes aconteceu uma só vez, mas os seus efeitos permanecem. O Espírito derramado naquele momento, naquele dia, continua habitando e conduzindo a igreja. O Espírito não fica indo e voltando, como fazia no Antigo Testamento. O Espírito veio e permanece conosco até a volta de Cristo. O Espírito nos guiará até a volta de Cristo. E aqui, para que você até entenda o título da mensagem, a coluna de fogo desce, a ideia é esse paralelo exato com o Êxodo. Assim como a coluna de fogo desceu no meio do povo e guiou o povo até as portas da terra prometida, assim também no Pentecostes, o fogo dos céus, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, desce sobre a igreja e guiará a igreja até a parousia, até a volta de Cristo. Então o povo de Deus caminha guiado, o povo de Deus caminha acompanhado, o Espírito derramado naquele dia continua habitando e conduzindo a igreja ao longo da história. A igreja não controla o Espírito, a igreja não produz o Espírito e a igreja não pode substituir o Espírito. Por isso, isso precisa ser aplicado aos nossos corações. Planejamento, formação teológica, música, tecnologia, organização, podem servir à missão, mas nenhuma dessas coisas produz vida espiritual. Apenas o Espírito pode produzir vida espiritual. Apenas o Espírito dos céus derramado por Deus pode produzir vida. A obra da igreja, portanto, sempre começará com dependência. A obra da igreja não começa com um belo planejamento, com a aplicação de uma técnica, com a aplicação de algum tipo de organização, de estrutura. Essas coisas têm a sua utilidade. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai agir aleatoriamente. Nós procuramos ter organização, estrutura, mas essas coisas não produzem vida. O que produz vida é o Espírito. Por isso a igreja precisa depender do Espírito Santo. Por isso a igreja precisa depender da ação do Espírito Santo. Também precisamos observar que a primeira manifestação do Espírito enche os lábios dos discípulos com as grandezas de Deus. Portanto, fica de aplicação para nós que uma igreja cheia do Espírito Santo não fica fascinada consigo mesmo, não fica fascinada com as suas capacidades, não fica fascinada com o poder que emana dela por intermédio da ação do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela professa as grandezas de Deus, ela fala das grandezas de Deus, ela anuncia as grandezas de Deus. Portanto, ela fala da obra de Deus.
O Espírito não foi dado para transformar a igreja em um espetáculo, mas para torná-la testemunha. De novo, volte a Atos 1, capítulo 8, que é talvez o verso-chave introdutório de todo esse ato inicial dessa série de mensagens, para que você guarde isso na sua memória. Nós fomos chamados para pertencer a um povo que receberá poder, mas receberá poder para testemunhar. Nós não somos um povo chamado para viver e aproveitar do poder que nos é dado para atender às nossas próprias necessidades. Nós somos chamados para receber poder dos céus, para testemunhar. Portanto, isso nos liga diretamente com uma ação para fora, para além de nós. Então, o Espírito não foi dado para transformar a igreja num espetáculo, mas para torná-la testemunha do poder de Deus, testemunha da obra de Deus, testemunha da obra de Deus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Continuamos então no movimento do texto. Nós vamos agora à segunda etapa do texto. Entendido a descida do Espírito Santo, nós vamos ver agora o que o Espírito Santo produz na igreja logo de imediato. Então nós vemos que o Cristo exaltado é anunciado pela palavra. Verso 14, o texto vai dizer: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Tá? Então Pedro começa o seu sermão, o famoso sermão de Pedro em Atos capítulo 2. E o texto vai dizer que quando Pedro termina o sermão, ele faz uma longa explicação, usando como base a profecia de Joel e usando como base também o texto dos Salmos de Davi. E quando ele termina isso, que ele faz a confrontação com os seus ouvintes, quando ele deixa claro, olha, esse Cristo que foi crucificado há 50 dias atrás, há 50 e poucos dias atrás, esse Cristo que vocês reputaram como um ladrão, como um bandido, e entregaram na mão dos homens impiedosos, esse Cristo foi feito por Deus. Esse Jesus foi feito por Deus, Cristo. Ele foi feito Senhor. Ele foi honrado por Deus. Ele foi ressuscitado por Deus. Foi dado a ele todo poder nos céus e na terra. E vocês o mataram. E isso vai fazer com que o povo entenda a sua condição e o povo responde. Aí lá no final eles vão dizer o seguinte: o que isso quer dizer? Né? O que isso quer apresentar para nós? Pedro então vai explicar isso, vai me deixar claro que aquele sinal todo que eles viram ali, das línguas, dos sinais, dos ventos impetuosos, eles não são eles que produzem a conversão. Pedro então vai pregar para aqueles homens e é essa pregação que vai produzir a conversão no coração do homem. Os sinais geram perplexidade, mas os sinais sempre precisam ser interpretados pela palavra. E isso precisa ser algo guardado por nós, precisa ser algo aprendido por nós. Muitas vezes nós vivemos um tipo de cristianismo que busca sinais o tempo todo. Nós queremos ter um sonho, queremos ter uma revelação, queremos que o pregador diga alguma coisa, queremos que o pregador fale exatamente dos meus problemas, mas os sinais, por mais miraculosos e impressionantes que sejam, os sinais não produzem conversão. O que produz conversão é a anunciação da palavra, é a explicação da palavra. Portanto, é isso que Pedro fala, e ele começa pelo profeta Joel. Ele vai dizer, pegando a profecia do profeta Joel, vai dizer, olha, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aqui, deixa-me dizer uma coisa para você, meu querido, os últimos dias não estão começando agora. Nós não estamos vivendo os fins dos tempos, ou os finais dos tempos, por causa dos eventos que acontecem hoje. O final dos tempos começou no Pentecostes. Tá? O final dos tempos começou no Pentecostes. Então, existem N gerações antes de nós que já estavam vivendo o fim dos tempos. Então, toda geração acha que está vivendo o fim dos tempos por causa dos eventos que acontecem na sua geração. Mas o que nós precisamos entender é que o final dos tempos já começou. Nós estamos, de fato, vivendo o fim dos tempos, mas não porque o presidente A está no poder, ou porque a nação A está em guerra com a nação B, ou porque inventaram alguma coisa, ou porque há sinais aqui ou dali. Não são por causa dessas coisas. O sinal que marca o início do fim dos tempos é a descida do Espírito Santo, é a formação desse povo. E nós já estamos caminhando em direção ao final dos tempos.
Então, Pentecostes anuncia o início dos últimos dias, e esse período começa com a obra de Cristo e se estende até a sua volta. Então, nós vivemos entre o derramamento do Espírito Santo e o grande dia do Senhor, que é o dia da volta do Senhor, que é o dia do julgamento final. A igreja ainda aguarda essa consumação, a volta do Senhor, mas ela não vive em uma época vazia. O Espírito já foi dado à igreja, e o Espírito garante a herança que nos foi prometida, o Espírito garante que chegaremos até esse momento. E aí, depois de citar Joel, Pedro, então, apresenta os acontecimentos relacionados a Jesus. Ele correlaciona aquilo que Joel falou, aquilo que está acontecendo naquele momento, com os eventos que aconteceram com Jesus. E ele vai dizer que Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus por meio de milagres, prodígios e sinais. Foi entregue conforme o plano determinado de Deus, mas os homens permanecem responsáveis pela sua crucificação. E aqui há um equilíbrio muito interessante que Atos, por ser um livro histórico e não um livro voltado para desenvolvimento de teses teológicas, como algumas cartas do apóstolo Paulo, o livro de Atos é um relato. Então, Lucas embute dentro dos seus relatos alguns conceitos religiosos, alguns conceitos teológicos. E aqui é um belo equilíbrio apresentado por Lucas entre a soberania de Deus sobre a história e a responsabilidade dos homens. Lucas deixa claro, olha, nas palavras de Pedro, por intermédio de Lucas, chega até nós, ele diz o seguinte: Cristo foi predestinado por Deus para esta obra. Ele haveria de morrer. Ele foi preordenado para isso. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que participaram e escolheram entregá-lo na mão dos homens maus, entregar na mão dos ímpios, são responsáveis por essa atitude. Por isso, Pedro não mede palavras, ele diz, olha, vocês mataram ele. Vocês crucificaram ele. Vocês tiraram a vida do Cristo, vocês tiraram a vida do Senhor. Ele afirma, vós o matastes. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. A maldade dos homens não consegue frustrar os propósitos divinos. Ainda assim, o homem responde pelas suas ações. Portanto, Deus ressuscita Jesus Cristo entre os mortos. E aí Pedro agora corre para o Salmo 16 para mostrar que a promessa não se cumpriu plenamente em Davi. Aquela promessa que muitas pessoas liam, pensando que se cumpriria na pessoa de Davi, Pedro faz a interpretação e traz isso para a pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai dizer, olha, Davi morreu e foi sepultado, mas Jesus, porém, não permaneceu morto. Pedro vai ainda dizer mais para frente, ele vai chegar ao centro da sua explicação. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, aquela ação que está acontecendo ali, no meio daquela igreja primitiva, o derramar do Espírito não é a obra da igreja, não é a obra da ação de um culto avivado que a igreja fez, é obra do próprio Cristo. Pentecostes é consequência da ascensão. Cristo sobe e derrama o seu Espírito sobre a sua igreja. O Espírito desceu porque o Filho foi exaltado. O mesmo Jesus que havia sido crucificado, ressuscitou, subiu ao trono e derramou o seu Espírito. Por isso, Pedro conclui, a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O centro do Pentecostes permanece sendo a pessoa de Jesus Cristo. E esse é um ponto interessantíssimo. Meus queridos, o centro da vivência da igreja é Cristo Jesus. Tudo que a igreja faz por causa da pessoa de Cristo. Tudo que a igreja intenta fazer, sonha fazer, tem poder para fazer, o faz por causa de Cristo. E o faz por intermédio da pessoa de Cristo. Cristo não está ausente da sua igreja. O Espírito Santo leva a igreja à presença de Cristo. Há um pregador batista, bastante conhecido, pastor Jonas Madureira, ele diz que o Espírito Santo tem o ministério do holofote. Assim como um holofote não é visto, se você teve a experiência de ir a um teatro, quando você olha para o teto, você não consegue enxergar os holofotes. Eles normalmente estão pintados da cor do teto, exatamente para você não o ver. Você vê quando o holofote é ligado. Ele liga, aponta para o palco, ilumina o palco e você vê o palco. Então, a função do holofote, por mais poderoso para emitir uma luz que ele seja, não é atrair a atenção para si. A função do holofote é levar a sua atenção para outro. E essa é a função do Espírito Santo, essa é a função do Espírito Santo no meio da igreja.
atrair a igreja e levar a igreja a Cristo. Porque a igreja vive em torno de Cristo, a igreja vive por Cristo, a igreja vive para Cristo. Então o Espírito não compete com Cristo, ele glorifica Cristo, capacita a igreja a anunciar a Cristo. Então nós não anunciamos os poderes do Espírito Santo, nós não anunciamos o poder do Espírito Santo, nós não anunciamos as ações do Espírito Santo, por mais que confessemos que o Espírito Santo é Deus. Eu não estou reduzindo o Espírito Santo, eu estou dizendo que nesta jornada, neste momento da história, nesse corte da história que nós estamos vivendo, entre a ascensão de Cristo e entre a volta de Cristo, a tarefa do Espírito Santo é nos levar a Cristo. Portanto, a igreja ama a Cristo acima de todas as coisas. É óbvio que você vai buscar ser cheio do Espírito Santo. É óbvio que você pode orar ao Espírito Santo. É óbvio que você vai venerar o Espírito Santo, vai adorar o Espírito Santo, porque ele é Deus. Mas a igreja vive em busca da pessoa de Cristo. E se o Espírito atua na sua vida, ele certamente levará você a buscar a Cristo. Então, o Espírito não compete com Cristo, ele glorifica Cristo, ele capacita a igreja a anunciar a Cristo. O sermão de Pedro também mostra a relação entre palavra e acontecimento. As Escrituras explicam os fatos demonstram o cumprimento das Escrituras. Pedro não manipula os sentimentos da multidão, ele não está ali usando de palavras de efeito para manipular o sentimento. Ele apresenta os fatos, ele diz, olha, esse homem, Jesus, o Nazareno, morreu, e quem matou ele foi vocês. E esse homem é Cristo, esse homem é o Messias, esse homem é o Filho de Deus, esse homem tanto é que foi ressuscitado, e tanto é que ele foi assunto aos céus, tanto é que agora, neste momento, ele está sentado à destra do Pai, governando a história, porque ele é Senhor e Rei. Então Pedro não manipula os sentimentos da multidão, ele apresenta aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus realizou em Jesus Cristo. Aplicando isso às nossas vidas, nós precisamos entender que toda a espiritualidade que afasta a igreja de Cristo é falsa. Como eu disse anteriormente, onde o Espírito atua, as Escrituras são abertas. Meus irmãos, todos os grandes avivamentos da história, todos os grandes avivamentos relatados ao longo da história, sempre estiveram ligados a um amor fervoroso pela leitura das Escrituras. Avivamento de show em estádio não é avivamento. Avivamento de show em estádio, onde as pessoas passam dias cantando, caindo, fazendo coisas, isso é apenas movimentação de sentimentos. Avivamento genuinamente bíblico, e todos os que são relatados ao longo da história fazem com que o povo de Deus ame as Escrituras. Nós vamos vivenciar um avivamento quando a igreja abrir o texto bíblico e devorar o texto bíblico. Quando a igreja abrir o texto bíblico e amar e decorar o texto bíblico a ponto da palavra encher a sua boca constantemente, a ponto da igreja não só conhecer, de ouvir falar. E aqui a gente tem um cântico que a gente costuma cantar, né? Antes eu te conheci, fazendo uma referência ao texto de Jó, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Tem crente que conhece a Bíblia de ouvir falar. O crente não conhece a Bíblia porque leu, porque entende, porque sabe o texto. Conhece porque já ouviu alguém citar alguma coisa. E aí, nessa pegada, você vai ver crente citando versículos bíblicos que ele acha que existem, mas não existem. Né? Tipo, sei lá, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Aí, ou então outras coisas que aparentemente não estão erradas, mas não estão no texto bíblico. Entendeu? Faça a tua parte que Deus fará dele. Né? Esse é o bem famoso. Né? Que faz com que o indivíduo ache que se ele produzir muita coisa, Deus tem que responder fazendo a parte dele. E esse texto, isso não existe na Bíblia. Mas isso é fruto do quê? É fruto de uma igreja que conhece a palavra de ouvir falar, não conhece a palavra de leitura. Onde há ação do Espírito Santo, onde há avivamento, onde há de fato uma igreja cheia do Espírito Santo, as Escrituras são abertas, a cruz é anunciada, a ressurreição é proclamada, o senhorio de Jesus é afirmado e o pecado é confrontado. E é isso exatamente que acontece aqui no sermão de Pedro, no Pentecostes. A igreja não precisa escolher entre a palavra e o Espírito opera por intermédio da palavra para revelar Cristo e atingir o coração. Portanto, meu querido, o sinal sempre leva à palavra e a palavra leva ao Senhor.
Portanto, a multidão que primeiro indagou o que aquilo significava, depois de ser confrontada pela palavra, responde a palavra e diz: e agora, o que faremos? Reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que somos culpados, reconhecemos que temos as mãos sujas do sangue de um inocente, o que faremos? O sinal despertou a atenção do povo, a palavra aplicada pelo Espírito confrontou a consciência e o povo então responde desejoso de saber o que fazer diante daquela realidade. E aí então o texto continua e nós vamos para o terceiro e último movimento do texto, a resposta de Deus agindo no meio do povo, diante da resposta do povo àquilo que Pedro havia pregado. Verso 37 vai dizer o seguinte: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E, de novo aqui, me dá só um parênteses, rapidamente, irmão. Eu sempre peço para você ler o texto e usar a imaginação. Tá? Por isso, recomendo, leia textos fantásticos, leia narrativas fantásticas, para aguçar a sua imaginação. Nós somos uma sociedade, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, teve grandes escritores ao longo da sua história. Hoje nós já não temos tantos escritores assim, mas o legado deles ainda está aí. Você certamente foi obrigado a ler muita coisa na escola, na formação, e certamente você foi daquela, porque a grande maioria está nisso, me desculpe se eu estou generalizando, talvez você tenha sido diferente, mas a grande maioria daquele tipo, literatura é algo chato. Então, ler Dom Casmurro, ler essas outras coisas, ler os livros, ler Sertões de Veredas, isso é muito tedioso, é muito chato. E a gente se criou como uma sociedade que não gosta de leitura e, por isso, a gente tem uma imaginação meio limitada. Preste atenção aqui. Pedro está pregando para mais de 3.000 pessoas. Tá? 3.000 são os que se convertem. Tem outros tantos que não se converteram. A contagem, muito provavelmente, é uma contagem baseada apenas em homens. Tá? Não está se contando aqui mulheres, crianças, outras pessoas. Pedro está aqui, certamente a contagem leva em consideração apenas homens. Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar para 3.000 pessoas. Eu ainda não tive essa experiência, mas já tive em alguns lugares que tinha bastante pessoas. Eu fico imaginando como é que as pessoas perguntaram para os 11 apóstolos, para os 12 apóstolos, como é que eles conseguiram chegar até lá? Certamente a pergunta era uma pergunta que se replicou por toda a população. Um perguntava para o outro: e aí, o que a gente faz agora? Você ouviu o que o cara falou? O que ele falou é verdade. E aí, o que a gente faz? E essa pergunta foi meio que caminhando como uma onda. Aqui eu estou usando a minha imaginação para tentar entender como é que isso aconteceu. Mas eu imagino que talvez tenha sido, essa pergunta foi se irradiando no meio da comunidade e isso foi invadindo até chegar aos 12. Esses 12 estão reunidos lá na frente. Eles não estão espalhados ali. Pedro não está com o microfone. Não tem o microfone do público ali. Ninguém levantou a mão e esperou a sua vez de fazer a pergunta. Então, certamente, isso é uma pergunta que se replicou de tal forma que impactou todo mundo e isso chegou até lá, até Pedro e até os 11, os demais discípulos, perguntando exatamente: e agora? O que faremos, irmãos? E aí, então, Pedro confronta os seus leitores e os seus ouvintes e leva eles à resposta diante da pregação do Evangelho. A pregação atinge o coração dos seus ouvintes. Eles não estão apenas interessados no significado do fenômeno, eles reconhecem que participaram da rejeição do Messias e eles perguntam o que deveriam fazer. E esta é a verdadeira pregação. Toda pregação deve levar o indivíduo a um momento de confrontação. Por isso, eu sempre digo aos irmãos, se o irmão saiu de uma pregação incomodado, a palavra fez aquilo que deveria fazer. Se o irmão saiu da pregação com o coração acalentado, com algum tipo de sensação de bem-estar, no sentido de que eu fui afagado, certamente o pregador não estava preocupado em pregar a palavra, porque a palavra sempre nos confronta, a palavra sempre nos coloca em uma posição de resposta, a palavra sempre nos faz exigir de nós mesmos uma autoanálise e chegarmos a uma conclusão do que estamos fazendo de certo ou de errado. Então, diante disso, Pedro responde:
arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento não é apenas uma tristeza pelo passado. Arrependimento é mudança de direção. Aqueles homens haviam rejeitado Jesus, agora deveriam voltar-se para Ele como seu Senhor e como Cristo. Então, arrepender-se era deixar de caminhar contra o rei e começar a seguir o rei. E aí, então, há aqui uma dupla atitude. Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. E há aqui uma importância nesses dois símbolos. Primeiro, não existe conversão sem arrependimento. Ainda que você tenha crescido no lar cristão, ainda que você tenha dificuldade de identificar o dia exato da sua conversão, o momento exato, em que momento foi que você entendeu isso, a necessidade de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda que isso tenha sido algo sempre costumeiro dentro da sua realidade, é necessário que todo indivíduo experimente essa compreensão. Ainda que você não consiga definir o momento exato, você precisa olhar para a sua vida e dizer assim, houve um tempo em que eu não entendia que eu precisava arrepender dos meus pecados. Mas hoje eu vivo num tempo em que o Espírito Santo me convenceu de que apesar de eu ter crescido numa família cristã, apesar de eu ter crescido num lar que me orientou a partir das bases cristãs, apesar de ter sido uma pessoa boa a vida inteira, eu era um pecador que precisava de arrependimento. E o Espírito Santo me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo. Arrependimento não é só para o indivíduo que vivia a vida devassa, se destruiu nas drogas, na bebida, nas orgias e qualquer outras coisas, tá? E aí se arrependeu e agora vive uma nova vida. Arrependimento é para todo aquele que é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, todo crente precisa se arrepender, todo crente precisa compreender essa realidade, todo crente precisa ter essa percepção. E se isso não é uma realidade na sua vida, ainda é tempo de você dobrar os seus joelhos e pedir que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqueles homens compreenderam a realidade deles e arrependeram-se de seus pecados. Arrependimento é necessário, mas também é necessário um sinal externo. Um sinal externo a todos quantos possam ver de que eu me arrependi dos meus pecados. E o sinal determinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para o povo da nova aliança é o batismo. Portanto, e aqui digo de forma pastoral e orientando de forma doutrinária também e como orientação pastoral, não existe conversão que não seja encaminhada ou que seja confirmada por batismo. Tá? Eu sei que você vai sacar no seu super trunfo aí a carta do ladrão na cruz. Tá? Mas como eu disse, quando nós passamos aqui alguns meses estudando sobre batismo, a exceção não é a regra. Exceções são exceções. A regra estabelecida por Deus na sua palavra é arrependimento e batismo. Então, todo aquele que se arrepende quer dizer ao mundo que ele mudou de vida. E como é que os crentes dizem ao mundo que ele mudou de vida? Por intermédio do batismo. Nós, batistas, entendemos que o batismo é por imersão, que o batismo não é por aspersão, que o batismo é para aquele que crê. Isso faz parte das nossas tradições, nós temos os nossos fundamentos teológicos para defender isso. Mas esse aqui não é o ponto. Nós estamos discutindo aqui se foram 3.000 pessoas mergulhadas no Jordão, se foi 3.000 pessoas aspergidas ali em algum momento, se Pedro pegou um balde e saiu jogando na cabeça. O texto não está preocupado com isso, mas o texto está preocupado em dizer que existe um elemento externo que todo cristão precisa apresentar ao mundo, e esse elemento é o batismo. Portanto, nós não podemos negligenciar isso. Então, se houve conversão, se houve arrependimento, necessariamente haverá batismo. Então, o batismo é essa confissão pública dessa nova lealdade. Não opera a salvação automaticamente, como se a água possuísse algum poder em si mesmo, mas também não é um símbolo vazio. É o sinal instituído por Cristo, no qual o arrependido confessa sua união com Jesus, abandona sua antiga vida e recebe visivelmente a promessa do Evangelho. Nós cremos que no momento da conversão o indivíduo já é selado com o Espírito. Mas, ao mesmo tempo, nós cremos que se esse indivíduo que se converteu e para nós já recebeu o selo do Espírito Santo, resiste ao batismo, ele não dá sinais de que recebeu o Espírito Santo. O sinal de que, de fato, o indivíduo entendeu e recebeu o Espírito Santo é porque ele, graciosamente e voluntariosamente, desce às águas batismais, para dar um sinal
à comunidade e a todos quanto possam ver aquele elemento, aquele sinal de que ele agora pertence a uma nova comunidade. Ele pertence a um novo povo, ele está em uma nova peregrinação, ele está numa nova jornada, rumo em direção a novos céus e nova terra. Pedro vai finalizar acrescentando, pois para vós, essa é a promessa, é para vós e para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. No contexto imediato ali, Pedro provavelmente está pensando nos judeus dispersos. Tá? O contexto de Pedro ali é os judeus que vieram para a festa. Né? O texto é muito claro dizer que aqueles 3.000 ali são judeus espalhados em diversas nações. Mas, ao mesmo tempo, o texto já deixa claro para nós, e o desenrolar da história vai deixar claro, que o que Pedro está dizendo, sem saber que está dizendo, é que esta mensagem é para chegar até os confins da terra. O Evangelho é anunciado amplamente, mas a salvação é a obra do chamado de Deus. Então, à medida que Atos vai avançando, nós vamos vendo que esse Evangelho não é só para os judeus que estão distantes, mas o Evangelho é para todos os que estão distantes de Deus. Naquele dia, o texto vai dizer que cerca de 3.000 pessoas receberam a palavra e foram batizadas. O Espírito não produziu uma experiência entre os discípulos, o Espírito produziu uma experiência por meio da palavra. Chamou pecadores e formou uma comunidade por meio da palavra. Nós lemos hoje o verso 42 até o verso 47. Eu quero só pincelar rapidamente eles, mas eles ficarão para a próxima mensagem que nós retornaremos daqui a 2 semanas. Tá? Próximas 2 semanas eu estarei de férias, mas daqui a 2 semanas nós retornaremos com mais ênfase ao verso 42 e verso 47. Mas eu quero adiantar aqui alguma coisa, porque existe aqui um reflexo imediato da ação do Espírito Santo na igreja. Os versos 42 e 47 vão dizer que o resultado da ação do Espírito Santo, depois da conversão, depois do arrependimento, depois do sinal externo, é produzir uma comunidade. É produzir uma comunidade que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, persevera no partir do pão e persevera nas orações. Essa vida comunitária nós vamos explorar no próximo sermão, mas aqui basta observar que o Pentecoste não produz decisões individuais. Meu irmão, ouça uma coisa, o Espírito não converte indivíduos isolados. O Espírito converte indivíduos para inseri-los no corpo, para inseri-los na igreja, para inseri-los num povo que anda junto. Portanto, meu irmão, deixe-me dizer mais uma vez, e quantas vezes o Senhor me permitir, não existe a ideia de crente isolado em casa. Tá? Não existe a ideia de que crente consiga viver a vida cristã sozinho. Se você se magoou com a igreja, procure outra igreja. Se você teve dificuldades em alguma comunidade, seja por questões doutrinárias, seja por questões de relações humanas, procure outra comunidade. Digo e repito, você não conseguirá viver a vida cristã sozinho. Aí você pode tentar sacar de novo aquela carta trofo. Mas pastor, e o indivíduo isolado lá na linha não sei o quê? E o indivíduo isolado lá no Esquimó? E o indivíduo isolado lá não sei onde? Todos os indivíduos que eu conheço, isolados, o Senhor levou uma comunidade até eles. Toda a história que alguém conta de alguém isolado, você pode ter certeza, sempre vai ter, dizendo, e aí eu encontrei alguém que foi para uma igreja assim, assim, assado, e depois ali passei a congregar com eles. Porque não existe essa coisa do crente isolado sozinho em casa. Portanto, meu querido, igreja é o povo de Deus. Se você foi convertido pelo Espírito Santo, você foi inserido no corpo, você foi inserido na igreja, você precisa estar junto do corpo. Portanto, meus queridos, aí o Espírito produz um povo perseverante, um povo que está junto, um povo que comunga junto, um povo que passa a vida junto, um povo que trilha esse deserto junto. A obra do Espírito Santo conduz ao arrependimento e conduz à comunhão. Ela não produz apenas admiração religiosa, emoções ou interesse intelectual. Ela convence do pecado, ela conduz a Cristo, ela integra o indivíduo ao povo de Deus. O Espírito que enche os discípulos para testemunhar é o mesmo que abre o coração dos ouvintes para receber a palavra. Portanto, finalizando aqui as aplicações, nós precisamos abandonar 2 ilusões. A primeira é a de imaginar que nós podemos converter alguém por nossa própria capacidade. Por mais que você conheça a palavra, por mais que você domine técnicas de storytelling, de narrativa, de construção de argumento, de debate, de apologética, o que quer que seja, quem converte é o Espírito.
Quem converte é o Espírito por intermédio da palavra. Se você anunciou a palavra a alguém e essa pessoa se converteu, não foram os seus argumentos, foi graça. Graça de Deus derramada sobre sua vida, que instrumentalizou o Espírito Santo por intermédio da palavra que você anunciou. Portanto, a gente prega confiado na palavra. A gente prega confiado no poder do Espírito Santo. E é por isso, tá, que a gente prega. É porque quem converte é o Espírito Santo. É por isso que a gente prega. Porque se dependesse dos nossos argumentos, certamente o nosso povo seria muito menor. Certamente ele seria muito menos pujante, porque muitas vezes, diante de argumentos simplórios que as pessoas levantam, a gente não consegue refutá-los. Valia lá dentro de um debate mais bem preparado, né, por algum indivíduo que de fato queira refutar algumas coisas do texto bíblico. Mas pela graça do Espírito Santo, pela graça do fato de que é o Espírito que converte, nós pregamos o Evangelho, anunciamos, confiados de que pessoas se converterão, porque é o Espírito que converte. A segunda ilusão que nós precisamos abandonar é de imaginar que a vida cristã pode ser vivida isoladamente. Como eu já disse, e repetindo, finalizando, o Espírito não chama pessoas apenas para uma experiência privada com Deus. Ele reúne uma comunidade, ele reúne um povo, ele forma um povo. Nós seremos apresentados diante de Deus como um povo. Portanto, meu querido, acostume-se a andar com outras pessoas, porque se você quer fazer parte do povo de Deus, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai fazer isso acompanhado de outras pessoas. E nós passaremos a eternidade acompanhado de nossos irmãos, porque é para isso que nós estamos sendo convertidos, estamos sendo chamados, estamos sendo moldados. Então, a verdadeira conversão produz lealdade a Cristo, confissão pública, perseverança na palavra e vida com o povo de Deus. O Espírito chama pecadores para Cristo e os coloca na caminhada com o seu povo. Finalizando, concluindo, Pentecostes é a resposta de Deus para os anseios de um povo que precisava ser confrontado com a palavra de Deus, precisava de poder para anunciar essa palavra. Haveria oposição, por isso os discípulos recebem poder. Haveria obstáculos, por isso os discípulos recebem o Espírito. Cristo, exaltado, derrama o seu Espírito. A igreja não vai atravessar a história sozinha, a igreja atravessa a história acompanhada do Espírito. A cidade para onde nós estamos caminhando ainda está distante, mas o deserto está à nossa frente. A missão ainda não acabou. Nós caminharemos por esse deserto, mas não caminharemos sozinho. Caminharemos com o Espírito nos empoderando, nos dando capacidade para enfrentar a dificuldade e nos guiando em direção. Assim como a coluna de fogo guiou o povo até a terra prometida, assim o Espírito Santo de Deus nos guiará até novos céus e nova terra. Portanto, Pentecostes nos chama a 3 respostas. Nós dependemos do Espírito Santo, em vez de confiar apenas nos nossos recursos. Nós proclamamos Cristo com clareza, em vez de colocar experiências religiosas no centro, e nós nos arrependemos e caminhamos com o povo de Deus, o povo que Deus está formando. A igreja agora pode caminhar, porque a coluna de fogo desceu. Esse é o arco que nós vamos dar continuidade nas próximas mensagens ao longo dos próximos domingos. Quero finalizar, meu querido, só fazendo uma última confrontação. O texto diz que aqueles homens, ao ouvirem a palavra de Deus, perguntaram: o que faremos? Portanto, a pergunta permanece para todos nós. Diante da realidade, do confronto da mensagem, você precisa se perguntar: o que eu faço? E se você está se perguntando nesse momento, o que eu faço? A resposta que Pedro deu é a mesma: arrependa-se. Arrependa-se, confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Receba o Espírito Santo de Deus. Dê o sinal público de que você recebeu essa mensagem, batizando-se e fazendo parte do povo de Deus. Reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, abandone a sua rebelião, volte-se para Ele, receba pela fé o perdão que Ele conquistou na cruz e se integre ao povo de Deus. Finalizando, quero só fazer a ponte para o próximo sermão. Será daqui a 2 semanas. No próximo sermão, nós vamos mostrar como esse povo é sustentado durante a caminhada. Nós vamos focar ali em Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Nós vamos ver o acampamento dos santos, uma comunidade perseverante na doutrina, na comunhão, na mesa
e nas orações. Que Deus tenha graça para conosco e que os nossos corações sejam preparados para que nós possamos aprender a caminhar nessa jornada até a volta de Cristo. Vamos orar? Senhor, tem bondade para com o teu povo nesse momento, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, porque nós queremos aprender com esse povo a caminhar no deserto que nós estamos caminhando. Então, ensina-nos, Pai, a caminhar confiados no poder do Espírito Santo. Ensina-nos a anunciar as tuas maravilhas por intermédio do poder que nos foi dado pelo Espírito Santo. Ensina-nos a ser tuas testemunhas. Ensina-nos a ser o teu povo. É o que te pedimos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Amém.